A minha letra foi sempre um problema, desde a escola, né? Porque eu escrevia e às vezes nem eu lia o que eu escrevia, né? Porque a gente pensa muito rápido e quem pensa muito rápido tenta escrever, tenta colocar todas as ideias no papel, tudo muito rápido, enfim, então aquilo não dava certo. E as aulas de caligrafia na escola, elas eram, né, falando bem sinceramente, insuportáveis, né? E aquilo não dava certo, nunca deu certo para mim. A minha letra passou, perto da oitava série, a ser letra de forma e passou a ser mais legível. Ninguém entendia a minha letra. Né? Então, isso era uma dificuldade. E por mais que eu me esforçasse, né? Então aquilo virou um trauma, porque aquilo não tinha solução. A solução foi a letra de forma, mas mesmo a letra de forma às vezes dava um problema, né? E assim foi a vida inteira. Não tinha letra de mão, aquela letra que as pessoas escrevem, que escrevem cartas, né, recados, enfim. Não, aquilo não tinha, não existia. E eu achava que era um defeito mesmo e que não tinha solução, né? E aí apareceu o seu curso, né, para fazer. E eu lembro que numa das lives que você deu antes da gente começar o curso, uma das perguntas que eu fiz foi assim: mas a minha letra é horrível, tem chance? A pergunta que não queria calar, né? E você falou: não, vai dar certo, fica tranquila que vai dar certo. E realmente, aquela semana que você deu o curso para gente, aquilo surtiu um efeito. Assim, eu olhei e falei: opa, existe um caminho, existe uma luz no fim do túnel, né? Porque o trauma das aulas de caligrafia na escola era muito grande, porque ninguém tinha paciência de explicar, de fazer os exercícios de maneira que você tivesse vontade, de pensar, né, como a gente fala, no tempo. O tempo é importante, de você concentrar, de você deixar aquele tempo para você desenhar a letra. E isso não é falado na escola. Você passa-se os exercícios, e eu lembro que eu escrevia no caderno de caligrafia e era tão forte a maneira como escrevia que ficava marcado nas páginas de trás as letras de cima. Então aquilo era um inferno, gente. Aquilo era terrível, era realmente muito complicado. Era uma tristeza, porque assim, alguns colegas meus tinham letras lindíssimas, assim, naturalmente. Né? Eles escreviam e aquilo fluía, né? E se eles parassem um pouquinho mais, aquilo ficava mais bonito ainda. E eu era boa de desenho. Então, por exemplo, para fazer cartaz, eu era chamada para fazer os desenhos do cartaz, mas para escrever era sempre uma outra pessoa que vinha. Né? Então, aquilo criava assim, criou um trauma mesmo, né? De não mostrar o que você está escrevendo, as pessoas queriam dizer assim: ai, passa para mim o que você está escrevendo. Não, peraí, deixa eu escrever de novo, porque você não vai entender. Né? E aí tentava dar uma caprichadinha ali. Mas era sempre um sentimento de perda, né? Um sentimento de angústia mesmo, porque não surtia efeito, né? Não tinha como expressar aquilo. Era realmente um trauma. Por isso que na sua aula eu virei e falei assim: mas eu não tenho letra de mão, isso vai dar certo? E você falou: vai dar certo. Eu passei a escrever com letra de forma, né, com letra bastão. Isso resolveu em parte. E não me importei mais com letra de mão. Aí as pessoas até achavam engraçadinho. E eu acho, hoje, olhando para trás, que como eu adaptei a letra de bastão, eu passei a controlar essa escrita. E como eu passei a controlar a escrita, a letra realmente parecia. As pessoas conseguiam ler o que eu estava escrevendo. E aí já foi um ganho muito grande. Né? Vestibular, por exemplo, fazer a prova de redação. Se o professor que avalia não consegue ler, você não tem nota. Né? Então, isso para mim era um trauma. Como que eu vou passar no vestibular se a pessoa não vai ler o que eu escrevo na redação? Né? Então, a letra bastão resolveu essa parte. E aí eu abandonei completamente a outra letra. Né? Eu não sabia nem começar. Foi bem assim, já que resolveu desse jeito, então, já que eu não sei mesmo, já que não tem solução, então vai assim mesmo. Não tem solução, pronto, está resolvido. Eu acabei deixando esse problema de lado, porque senão não andava. Eu dou aula, né? Eu dou aula numa universidade aqui em São Paulo. Eu dou aula de desenho, eu dou aula de ergonomia, eu dou aula para a turma de design e arquitetura.
E aí, a gente, naqueles primeiros meses da pandemia, ficou todo mundo fechado, né? Eu nunca fui uma professora de aula online, né? Então, eu achava que eu nunca iria dar uma aula online. Imagina, eu sou presencial, gosto do contato com os alunos, enfim. E do dia para a noite a gente teve que entrar no remoto e teve que dar aula e teve que resolver, né? Enfim. E foi uns meses ali, aquele primeiro semestre, foi muito dolorido para nós, professores, e para os alunos também. Então foi um período bem pesado. Tinha uma barreira, e eu tinha uma barreira muito grande, né? Porque eu dizia, não, remoto nunca, jamais na minha vida eu vou dar aula remota. Hoje eu dou muito mais aulas remotas do que aulas presenciais, né? Realmente as coisas mudaram muito, né? Mas naquele período eu dizia que não, imagina. E aí, procurando o que fazer na internet para dar uma desaliviada, falar, ah, não, vou fazer alguma coisa com desenho, alguma coisa assim, mais, né, mais leve, mais solta, aparece Dona Carol, né? E eu falei assim, opa, e aí eu vi você falando e tal, participa, é uma semana e tal, e aí, e naquele curso, eu falei, opa, eu acho que aí temos uma coisa interessante, uma coisa que eu não sei fazer, né? Então, eu não sei fazer. Ela diz que eu posso fazer. Então, é uma coisa diferente. Eu preciso de uma coisa diferente para sair das confusões. E foi assim que começou. E nunca, olha como isso é engraçado, né? Nunca relacionei o desenho da letra ao desenho. Letra era uma coisa, era uma habilidade que você tinha que ter, não sei da onde, né? Aqueles traumas que a gente tem de infância, né? Isso, é exatamente isso. Eu nasci faltando esse pedaço aí, esqueceram de colocar na minha forminha, entendeu? E aí não tinha mesmo ligação. E aí foi naquela semana que você deu o workshop que eu falei, não, é uma coisa diferente, eu acho que eu preciso disso. Eu acho que eu preciso desse desafio um pouco para sair dos problemas que a gente tem. E aí comecei a fazer seu curso e aí virou uma febre, né? Porque aí era tentar fazer. Nossa, eu consigo! Olha, aquele exercício de Lzinhos que a gente faz, eu lembrava de quando eu era pequena, que tinha que fazer na caligrafia, eu não dava com aquilo de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aquilo ficava um maior, um menor, um mais magro, um mais. Por quê? Nunca ninguém tinha me explicado assim, da maneira como vocês explicou, né? Assim, vai com calma, vai, segue, pega o lápis, sobe, desce com força, menos força, cuida, faz os exercícios da mão, né? Isso também era bem importante. E, nossa, nunca ninguém falou para eu fazer alongamento da mão, né? Pronto. Então vamos lá fazer primeiro alongamento, enfim, tal, do pescoço e tal. E aí, então tudo essa maneira de você explicar fez com que eu desse uma acordada. Porque até então era assim, ah, não, você tem que saber. Como você não consegue fazer esse A, esse B? É só fazer assim, né? Não é só fazer assim, né? É todo um jeito do corpo, um jeito da cabeça, de você pensar que você vai fazer aquilo, que você não vai fazer outra coisa na vida, e que aquele momento é seu, né? Então, e essa maneira de você explicar fez com que eu visse as letras de uma outra maneira. Falei, opa, aqui temos, né, alguma coisa para fazer. Porque é uma postura que a gente tem que ter, né? Não é só o exercício da letra, porque as outras professoras ensinavam o exercício da letra. Ó, você tem que fazer assim, assim, faça bastantes que você vai conseguir, né? Não tinha um porquê. Né? Então, quando você começa o teu curso explicando como é que as coisas têm que ser feitas, escolhe uma posição para escrever, não é de qualquer jeito, né? Com uma iluminação bacana, né? Com uma musiquinha do lado, né? Fica tranquila. Então, é todo um processo que você mostra para gente que faz sentido, sabe? Para quem nunca escreveu dessa forma, fala assim, opa, é diferente. Se é diferente, alguma coisa vai acontecer. Porque ultimamente a vida está muito corrida, né? A gente faz 500 coisas ao mesmo tempo. E a gente não para pensar, né? Você está aqui fazendo, aí você já está pensando em outra coisa que você tem que fazer, né? A hora, o minuto, enfim. Se você para 10 minutos ali, parece que o dia fica maior, né? Então, esse exercício não é só o escrever, é o bem-estar que ele traz para a gente.
Então a gente passa a gostar de fazer aquilo. E depois você quer fazer todas as letrinhas, né? Uma coisa que foi bem legal também no teu curso foram aqueles 21 dias que você passou pra gente. Foi muito legal. Aquilo é transformador mesmo, né? Porque a gente acha assim, ai, será? Depois aquilo vira uma necessidade. Você precisa falar, ai, eu ainda não fiz o exercício de hoje, deixa eu fazer o exercício de hoje, né? Mas não é aquela coisa de, ai, tenho que fazer aquele exercício. Não, você sabe que aquele momento é só seu. Então, ai, não, hoje eu vou fazer assim. Ai, não, amanhã eu vou fazer diferente, né? E aquele exercício foi muito legal. Aquilo foi bem, bem gostoso mesmo. Foi uma conquista ter... Porque eu realmente já tinha desistido, né? Eu já tinha desistido de ter uma letra de mão. Isso já era, né, favas contadas, né? E hoje eu vejo que eu tenho letra, né? Então, ó, aqui o meu caderninho aqui, ó, com letrinhas bonitinhas. Eu sou capaz de fazer e sem peso, né? Porque escrever é complicado, era triste, sabe? E assim, foi uma conquista, né? De poder saber que, não, eu sou capaz de desenhar as letras, né? De fazer o desenho dessas letras que eu quero, né? Que eu vejo, que eu acho bonito e que as pessoas conseguem ler. E agora eu já faço até envelopes para casamento, entendeu? Já tive encomendas de envelopes para casamento, e a pessoa veio e pediu os nomes, eu fiz a listinha bonitinha, e ela veio e ela adorou. Isso foi o mais emocionante, né? A pessoa olhar o teu trabalho e querer, né? Falar assim, nossa, ficou legal, ah, era isso que eu queria. Aí você fala, que bacana, né? Então, eu acho que quando a gente explica e dá um sentido para aquilo, fica mais fácil, né? E isso é o que você passa também no curso. Você dá um sentido para que a gente continue, entendeu? Então, foi as conquistas e a questão do tempo mesmo, né? Da gente poder valorizar o nosso tempo, o tempo que a gente dedica para a gente, né? Para concentrar, para sair dos problemas, né? Porque problema todo mundo tem, né? A gente não está livre de problema. Todo mundo paga a conta no final do mês, todo mundo tem, né, alguém doentinho na família, enfim, tem os mais problemas, né? Eu tenho agora a cachorra que está coitadinha ali, então todo mundo tem problema, mas a gente precisa encontrar caminhos para levar a vida mais fácil, né? Então, você no curso mostra disso através do ensino das letras, né? Então, isso que eu achei bem bacana, né? Então, me conquistou naquela altura. Posso já contar para eles? Aí, eu fui chamada por uma empresa, né, para a Natura, para no Dia das Mães estar na loja caligrafando as embalagens nas sacolas, né? Então eu no meio da loja, sentadinha lá com os meus materiais, as minhas canetas, enfim. E aí as pessoas iam chegando perto, eu falei assim, nossa, mas que letra bonita que ela tem. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô falando isso para mim. Primeiro foram as funcionárias, né, da loja, que foram muito fofas, as vendedoras, né? Quando eu cheguei, elas ficaram assim um pouco apreensivas. Eu falei assim, olha, para a gente mostrar para os clientes, era bom, né, fazer algumas sacolinhas. Vocês têm algum lugar para eu poder escrever? Ah, tem. Aí me deram 2, 3 sacolinhas para começar a escrever. Eu comecei a escrever. Aí uma das vendedoras falou assim, ai, que lindo. Ai, essa sacola eu quero para mim, que eu vou levar para minha mãe. Aí o outro veio ver, nossa, vai ficar bonito mesmo. Ai, eu também quero. Aí chegou a gerente e falou, não, olha, tem aqui umas caixas, tem aqui umas sacolas, se você for fazer. Então, eu fui fazendo, né? Então, enquanto eu estava fazendo, os clientes entravam na loja. Essa loja é na Avenida Paulista. Assim, só isso. Só coisa. Ai, assim. que linda! Tinha gente que chegava perto e falava assim, mas se eu disser uma frase para você, você escreve? Eu falei, escrevo, claro que eu escrevo. Ah, eu não sei o que escrever para minha mãe. Eu já tinha umas frases minhas prontas, né? Eu falei assim, olha, você não quer escrever tal coisa? Ah, pode ser essa. Ah, então tá. Então escreve essa, enfim. Tinha uns que queriam pôr um nome, né? Enfim. Mas foi assim, né? Ai, você escreve para mim? Escrevo. Passei a tarde. Olha, eu fiquei da 1h30 até as 7h30 na loja. Foi o horário, né, que estipularam para mim. E foi uma delícia, porque, imagina, a pessoa não escrevia, né, na frente de ninguém, né, assim,
a minha letra não era legível para ninguém, às vezes nem para mim mesma, né? A pessoa fala assim, Marli, o que você escreveu aqui? Eu falei, opa, deixa eu pensar o que eu tinha escrito mesmo. Ah, é tal coisa, mais ou menos isso, né? E aí, no meio da loja, as pessoas passavam, né? E várias, né? Falavam assim, nossa, mas você... Olha, posso te falar uma coisa? Essa sua letra é muito bonita. Olha, tá ficando bem bacana. Eu falei, nossa, ai, obrigada. E foi uma tarde, assim, muito prazerosa, né? Porque eu vi que as pessoas ficavam felizes e depois, porque elas se sentiam... Aquilo parecia que era um bálsamo, né? Então, era um diferencial no presente, né? Além de ser o presente da natura, mas o escrever dava, assim, um diferencial ao presente, né? Ficou bem marcado isso, né? E hoje, Carol, minha veterinária, né, veio aqui em casa atender a Lola, enfim, né? E a gente deu para ela uma lembrancinha, na sacolinha, né? Eu escrevi com carinho Lola e Bela, porque são duas cachorras que a gente tem, né? A Lola e a Bela. E ela ficou toda feliz também, né? Porque, nossa, que maravilha! Então, as pessoas realmente se sentem... Aquele prazer que a gente tem em desenhar a letra, eu acho que ele acaba se transformando no prazer da pessoa quando lê e quando recebe o presente, sabe? É assim, aquela troca, e isso faz uma diferença muito grande, sabe? Que você se sente... Puxa, que bacana, ela gostou. Ai, que lindo, entendeu? E as pessoas acabam reconhecendo isso de alguma maneira, né? Elas ficam felizes, isso é bem engraçado. Eu tenho um afilhado, né, o Pedro, que toda vez que eu dou um presentinho para ele, né? Pedro agora está com 17 anos, já é um rapazinho, né? Então, geralmente o presente é espécie, né? Assim, um dinheirinho, né? Para a vida dele, enfim, né? Então, eu pego o envelope e escrevo, né? E outro dia ele contou para mim, falou assim, eu colecionei todos os seus envelopes, madrinha. E é um menino, né? Assim, se fosse uma menina, assim, diz assim, ah, menina, mas não, um rapaz maravilhoso, um leonino maravilhoso. Eu ganhei 650 uma tarde lá fazendo uma coisa que eu gosto de fazer, né? Que eu geralmente faço em casa, fico escrevendo para treinar a letrinha, enfim. Eu estava no meio da loja, no meio da atividade, eu falei, gente, estão me pagando para fazer isso. Numa tarde, entendeu? E assim, eu estava me divertindo porque eu não conhecia muito bem a embalagem da Natura, né? Então, assim, onde é que eu vou escrever? Eu vou escrever aqui. Esse ficou melhor assim. Agora esse aqui eu vou escrever dessa maneira. Então, esse exercício de mudar, né? De ver se cabiam as frases, as palavras, como é que eu ia enfeitar, se ia fazer coraçãozinho ou não. Isso é um exercício que a gente faz normalmente quando está pensando, né? Assim, está em casa e está tentando treinar, enfim. E eles estavam me pagando para isso. Eles não podem saber disso, né? Porque eles estavam me pagando. Imagina se eles descobrem isso. Desistem de me pagar. E foi gratificante mesmo a reação das pessoas. Eu vim muito feliz para casa. As vendedoras ficam... No começo, as vendedoras olharam para mim assim, quem será essa pessoa, né? O que ela está fazendo aqui, gente? Vai escrever numa loja, né, da Natura, que vende, né, sabonete, perfume, creme. O que essa mulher está fazendo aqui, né? E aí, quando eu comecei a escrever e fiz as primeiras embalagens, e essa vendedora chega perto e fala assim, essa sacola é minha, eu vou levar para minha mãe? Isso foi muito legal. E aí, pronto, todo mundo se abriu, né? Falei, não, muito legal, nossa. Foi bem divertido. Olha, eu não pensei que eu ia me divertir tanto, Carol. Quando eu aceitei, eu falei, tá, uma experiência, né? Vamos, ok, Foi um sábado à tarde, eu falei, tô com o sábado livre mesmo, ok, não, vou lá experimentar, ver como é que é. Mas adorei a experiência, foi uma experiência muito gratificante, muito bacana mesmo. Recomendo para todo mundo, quem puder fazer, faça, porque vale a pena. E eu te agradeço, viu, Carol? Agradeço demais ter te conhecido, né? Ter feito o teu curso, porque isso foi um diferencial, né? Se eu não tivesse feito o teu curso, não estaria nessa vivência, né? Porque agora eu não tenho mais medo de escrever, né? Antes era um medo, né? Você falou, ai, meu Deus do céu, vou ter que escrever a pessoa, vou ter que deixar um recado para alguém. Ai, meu Deus do céu, deixa eu caprichar aqui, entendeu? Agora não. E não só ter feito as letras lá, mas eu passei os meus cartões também, né? Então, eu fiz a divulgação do meu trabalho. Então, isso também foi uma outra
outra oportunidade. Não foi o que realmente me encantou foi ter participado da situação, né? Mas eu levei os meus cartõezinhos, que é importante, né? E já fiz a minha divulgação. Ah, você faz também? Ótimo. E esse convite de casamento veio assim, eu fiz um trabalho voluntário, né? Nesse eu não ganhei financeiramente, né? Mas eu fiz uns cartazes para um evento de mulheres na prefeitura aqui da Lapa, né? Que é um bairro aqui perto. E aí, esses cartazes foram divulgados numa semana da mulher, enfim e tal. E aí, isso apareceu na internet e essa cliente veio pela internet, eu não a conhecia. E então, ela me manda uma mensagem no Instagram dizendo assim: olha, você faz cartões de casamento? Eu tenho uma encomenda, não é muito grande, meu casamento, enfim. Você faz para mim? Eu falei, faço, não tem problema. Ela veio, né? Como é perto, né? Ela veio, trouxe, explicou o que ela queria, enfim. Então foi uma experiência também nesse sentido, né? Que eu não estava nem buscando, né? Mas ela apareceu e falei, oh, uau! Olha, gente, eu sou a prova viva, né, de que tem jeito, entendeu? Por mais feia que seja a sua letra, né, assim, aquele garrancho, como eu costumo falar, que a minha era um garrancho, o curso da Carol, ele faz com que a gente repense muita coisa. E isso faz com que a sua letra se transforme. Então, não é só o aprender a desenhar a letra, mas a emoção que isso traz para a gente, né? Principalmente depois de adulta, né? Porque era um trauma de infância que eu tinha. Então, desde a primeira série, né? Desde que eu comecei a escrever, todo mundo dizia, nossa, mas a sua letra é um garrancho, né? E isso era um trauma, né? A partir do curso da Carol, a gente começa a ver essa experiência de uma outra forma. Então, que é possível, né? Que é prazeroso, né? Que a gente se diverte com a situação e que a gente acaba até se conhecendo melhor, né? Porque, como eu falei, a gente tem que parar e desenhar aquela letra, né? Então, você tem que ter aquele momento 10 minutinhos, você está ali 10 minutinhos para você. E isso faz diferença, né? Porque você fez uma coisa para você, né? A gente está muito empenhado em fazer as coisas, às vezes, para os outros, né? E que é importante também, que a gente precisa trocar com as outras pessoas, mas tem que ter aquele momentinho do dia que a gente dedica para a gente, né? E escrever faz com que a gente tenha essa habilidade, essa aproximação, né? E o curso possibilita justamente isso, né? De não ser só uma técnica de caligrafia, né? Então, porque técnica de caligrafia, ok, né? Mas é além da letra. O nome é preciso mesmo, porque ele vai além da letra, né? E faz um bem danado. A gente sai assim, querendo sempre fazer mais. Quando termina os 10 minutos que você está lá escrevendo, você fala assim, putz, já foi embora? Não, não. Podia ficar mais um tempinho, entendeu? E qualquer momento, qualquer lugar que você está, você tenta pegar a letrinha e fazer. Eu já tive momentos em sala de aula dos alunos irem mais cedo embora, né? Porque são universitários, então os horários são diferentes, né? E aí eu tenho que cumprir o horário. Eu pego um caderno e começo lá a fazer as minhas letrinhas, o que virou realmente uma necessidade, uma coisa boa de se fazer, né? Antes era um martírio, né? Depois que você começa a fazer, vira realmente um prazer trabalhar. Isso não é porque eu estou falando aqui com a Carol, não. Para todo mundo que me pergunta, né? Porque tem gente que me conhecia antes e dizia assim, nossa, sua letra mudou, hein, Marlene? E os encontros que você proporciona, né? Faz com que a gente realmente se sinta acolhido, né? É um curso que a gente se sente, até hoje, né? A gente mantém contato, de vez em quando a gente manda mensagenzinha uma para outra, enfim, é bem legal. Eu acho que vale super a pena, Carol, já indiquei para muitas pessoas o seu curso, porque não é só um curso de caligrafia, é muito mais do que um curso de caligrafia. Então, eu acho que quem está entrando, daqui a um tempo vai olhar e falar assim,
aquela moça que falou com a Carol, ela tinha razão, entendeu? Isso mudou a minha vida. Vocês vão lembrar, vocês não vão lembrar o meu nome, não, mas vocês vão lembrar essas histórias que eu contei para vocês. Isso vai ficar marcado na vida de todo mundo aí. Eu é que estou feliz pelo convite e por todas as experiências que você me proporcionou, Carol. Muito obrigada mesmo por tudo, viu, minha querida? Meu amor, fica bem. Tchau.